Olá, meus irmãos, graça e paz. Cláudio, canal Discipulando com a Bíblia. Vamos estudar hoje a nossa 11ª lição da nossa revista de jovens. Estamos estudando alguns capítulos do livro de Provérbios. Provérbios vem trazer um contraste entre a sabedoria e a insensatez. Nessa nossa 12ª lição, vem trazer um estudo, uma reflexão sobre evitar a cobiça, a inveja. O título: Proteção contra a inveja. Vamos falar sobre esse sentimento ruim que corrói a vida da pessoa, trazendo sérios males para este que se deixa dominar por esse sentimento, essa emoção facciosa. O texto principal da lição, Provérbios capítulo 14, versículo 30. O coração com saúde é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. Em resumo da lição, diz que o jovem cristão não pode deixar se dominar pela inveja, mas deve ser dominado pela sabedoria da palavra de Deus. O objetivo da lição é apresentar alguns conselhos contra a inveja, aqui contextualizando alguns capítulos de Provérbios, saber o que é o vício da inveja, também mostrar um pouco como podemos nos proteger desse sentimento ruim, dessa emoção ruim que é a inveja. Nossa 11ª lição, ele vai tratar sobre esta obra da carne. A inveja é uma obra da carne. A cobiça é sinônimo, inveja é sinônimo de cobiça. O livro de Provérbios aconselha o jovem a evitar a inveja e a não deixar ser influenciado por esse sentimento ruim. Ele viva um estilo de vida pautado pelos princípios da palavra de Deus. Nosso texto bíblico está aqui no capítulo 23 de Provérbios, versículo 17 ao 21, capítulo 24, versículo 1 e 2, e também capítulo 23, Não tenha o teu coração inveja dos pecadores, antes ser no temor do Senhor todo dia, porque deveras há um fim bom, não será malograda a tua esperança. Ouve tu, filho meu, e sê sábio, e dirige no caminho o teu coração. Não estejas entre os beberrões de vinho, nem entre os comilhões de carne, porque o beberrão e o comilão cairão em pobreza, e a sonolência faz trazer as vestes rotas. Não tenhas inveja do homem maligno, nem desejes estar com eles, porque o seu coração medita a rapina, e os seus lábios falam maliciosamente. Conselhos do sábio para que o jovem venha observar a palavra de Deus e se proteger desse sentimento, dessa emoção corrosiva que vai minando as forças da pessoa. E com o primeiro tópico da lição, um conselho contra a inveja. A inveja, ela adoece o corpo. Não tenha inveja do pecador, não tenha inveja da pessoa violenta. Então, Provérbios, no capítulo 14, quando a gente estuda, quando a gente começa a meditar na palavra de Deus, no capítulo 14, não está aqui falando aqui do nosso texto bíblico, mas é importante pontuar isso aqui. O capítulo 14 de Provérbios apresenta textos paralelos que vai fazer contraste
E a gente vê isso ao longo do livro do Provérbios, entre a sabedoria e a tolice, e o rico e o pobre. O versículo 30 aqui do capítulo 14 mostra um contraste entre aquele que tem um coração sábio e um coração invejoso. O coração sábio traz vida ao corpo, mas o coração cheio de inveja adoece o corpo, prejudica o corpo vai sentir as emoções que, sejam eles bons ou ruins, vai refletir no corpo. O coração sábio, ele cultiva a paz, o amor, a parceria, traz saúde para o corpo, permitindo que a vida seja encarada de uma maneira mais sábia e com muito mais leveza e tranquilidade. Ao contrário, um coração contaminado pela inveja, ele vai adoecer a alma de uma forma tão evidente que, na tentativa de desconstruir a outra pessoa, para atingir um objetivo, as atitudes malignas acabam dominando a vida dessa pessoa, e trazendo sérias consequências, corroendo tudo que há de bom na vida dessa pessoa. E isso acaba adoecendo, trazendo sequelas para esta pessoa. Um sentimento faccioso, invejoso, a questão da cobiça também, A inveja ela é sinônimo da cobiça. Tudo isso trazem males para a vida desta pessoa. Às vezes pensa que está fazendo mal ao outro, quando na verdade a própria pessoa está sendo prejudicada por causa dessas emoções ruins. No capítulo 23, que nós estudamos aqui, a partir do versículo 17, apresenta o conselho do sábio ao jovem para que ele não tenha inveja da vida dos pecadores. Salmo 73, por exemplo, nós vemos ali o salmista Asaf, quando ele começa a olhar a vida daqueles que não temem a Deus, Asaf chega a um ponto de se entristecer e questionar: será que vale a pena eu estar vivendo desta maneira, quando eu vejo o ímpio prosperar, crescer e tantas coisas mais? Até que ele entra na presença do Senhor, no santuário, e ele compreende ali que o destino daqueles que estão distante de Deus, que zomba da fé, que zomba dos princípios da palavra de Deus, que dá as costas para Deus e a sua palavra e os seus conselhos, o fim destas pessoas, a eternidade para essas pessoas é trágica, entende? Então, o sábio estimula o jovem a, no lugar de ter inveja dos pecadores, mergulhar no temor do Senhor todos os dias. O Salmo 1, por exemplo, diz: bem-aventurado o varão, o jovem, o homem, a mulher que não se detém, não anda no meio daqueles que escarnecem, que zombam, que ignoram os princípios da palavra de Deus. Essa pessoa ela é bem-aventurada porque ela não anda, ela não se detém, ela não para ali para ouvir essas conversas, ela não permanece ali. Antes, essa pessoa vai ter sua alegria, seu contentamento, seu prazer na lei do Senhor, e na lei do Senhor esta pessoa vai meditar todos os dias da sua vida, ou seja, uma prática rotineira, constante, diária, não pode parar. Os versículos 19 ao 21, aqui do capítulo 23, vai exortar, encorajar o jovem a ter sabedoria, preservar no caminho certo, permanecer no caminho certo e ficar longe de quem tem um estilo de vida exagerado. Ou seja, esses vários prazeres aí, essas que Tiago, João vai chamar de esses desejos desenfreados, essas concupiscências,
que atrai tantos jovens para o caminho errado, né? E de quem pensa que a vida se resume aos prazeres e aos deleites. Por final, sempre são trágicos para esses que ignoram esses ensinamentos basilares da palavra de Deus. O capítulo 24 aqui de Provérbios, que se encontra aqui no mesmo contexto, o conteúdo aqui deste capítulo 23, que é uma exortação, é um ensinamento para que o jovem não tenha inveja de pessoas perversas que trilham esses caminhos que só satisfazem, né, suas vontades, seus desejos carnais. Evitar ao máximo o caminho de pessoas que possuem um estilo de vida violento e que só sabe causar confusão, contenda e disputa. A igreja está cheia de pessoas assim mal resolvidas e só sabem provocar situações ruins, desagradáveis na sua própria vida e acaba causando isso na vida daqueles que estão próximos, que se relacionam com esta pessoa. A advertência do sábio aqui de Provérbios é que, para se evitar as más companhias de pessoas que não têm nada de positivo a nos acrescentar e não ser as práticas baseadas na maldade e na perversidade. Essas pessoas invejosas, cobiçosas, não tem nada de bom a nos acrescentar. Viver próximo a essas pessoas acaba trazendo momentos ruins para aqueles que estão próximos. De certa forma, acaba influenciando pessoas negativistas, pessoas invejosas, cobiçosas, acabam atraindo coisas ruins para a sua vida e, de certa forma, a gente precisa se proteger contra esse tipo de pessoas. As pessoas estão na casa de Deus, mas não se deixam ser transformadas conforme ensina a Bíblia Sagrada. O segundo tópico da lição: o que é o vício da inveja? O conceito de vício: a inveja gera o ódio. E o autoexame contra a inveja. A palavra inveja ela deriva do latim invidare, que significa olhar mal. A palavra vai remeter à ideia de um olhar negativo, depreciativo, em relação ao outro. Nos contextos aqui de provérbio da nossa lição, o sábio nos estimula a não ter inveja de quem pratica coisas más. A inveja é considerada uma obra da carne, um vício da alma. É uma obra de pior instinto do ser humano, pois faz com que ele fique se comparando sempre com o outro, focado sempre nas suas fragilidades. Vai estar sempre a questão da cobiça, né? Desejando, botando o olho naquilo que não te pertence. Sim, é uma emoção, um sentimento muito ruim. Nós vemos isso, um exemplo na Bíblia, lá em Gênesis, capítulo 3, versículos do 8 ao 14, dos irmãos dos Caim e Abel, dos filhos de Adão e Eva, né? Abel e Caim vão oferecer uma oferta ao Senhor. A oferta de Abel é aceita por Deus, a de Caim não, porque tinha algumas situações que não agradou a Deus a oferta de Caim. E isso suscitou um sentimento invejoso, faccioso, maligno em Caim. Ele se levanta contra o seu próprio irmão e provoca ali o primeiro assassinato registrado na Bíblia, na história da humanidade. Então, este sentimento
ruim, invejoso, que brotou no coração de Caim, levou a assassinar seu próprio irmão. Há vários textos na Bíblia, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, que aborda a respeito da inveja, mostrando como uma obra da carne. Em Gálatas, capítulo 5, versículo do 19 ao 21, Paulo está descrevendo ali as obras da carne, e entre eles contém a inveja. Olha o contraste entre as obras da carne e o fruto do Espírito. O fruto do Espírito está lá a partir do versículo 22, do capítulo 5 de Gálatas. Mas antes, Paulo vem descrevendo as obras da carne. Esse sentimento faccioso, invejoso, cobiçoso, é um deles. Também está em Romanos, capítulo 13, versículo 13 e 14. 1 de Pedro, capítulo 2, tratando também sobre essa emoção ruim. Na carta de Tiago, capítulo 3, versículo 14, Tiago também faz um alerta muito claro a respeito dessa obra da carne, nos convidando a fazer um exame de consciência. O escritor sagrado, ele diz aqui, capítulo 3, versículo 15 da sua epístola, ele diz: pois onde há inveja e o espírito faccioso, há aí a paternidade do diabo. Então, é uma emoção, um sentimento maligno que só trazem prejuízos para esta pessoa que desenvolve esse sentimento ruim. Então, vivemos num mundo em que vamos nos relacionar mais cedo ou mais tarde com vários tipos de pessoas, isso é inevitável. Pessoas justas e piedosas cruzarão as nossas vidas, os nossos caminhos, mas também, volta e meia, vamos precisar lidar com pessoas injustas, ímpias, invejosas, orgulhosas, cobiçosas, né? Então, como é que a gente vai se proteger deste tipo de pessoa, ou desse sentimento ruim, para que ele não brote em nós também, né? Primeiro, cultivando no coração a justiça, a piedade, na presença de Deus. Salmo 15, a partir do verso 1 no verso 5, o salmista está falando, né, como lidar, como evitar que esse sentimento, que essa emoção ruim germine no nosso coração, desprezando também um estilo de vida maldoso, de injustiça, de impiedade. Então a gente tem a Bíblia Sagrada e Provérbios ensinamento mostrando o lado bom, o lado ruim das duas decisões. Cada decisão que tomamos vai gerar um resultado, uma consequência diferente, tá? Então, ser seduzido por ideologias, filosofias e grupos que pregam a violência, vamos evitar isso. Nesta nossa sociedade, nesta nossa geração, neste mundo relativista, permissivo, onde tudo se tornou normal, a juventude ela é bombardeada por todo tipo de ideologia, filosofia que tentam seduzir, atrair as pessoas para seus ensinamentos, para suas visões, para suas ideias contrárias à palavra de Deus, sua visão de mundo contrária àquilo que ensina a palavra de Deus. Então, o jovem cristão, ele precisa voltar, meditar nesses ensinamentos de Salomão. Entende? A palavra de Deus nos mostra que nada justifica a ideia do desrespeito, seja com quem for, esse sentimento também maligno, esta obra da carne. Então a gente vai nos proteger contra ele tendo uma mente
moldada pela palavra de Deus, não tendo inveja, não deixando que esse sentimento ruim brote no nosso coração e germine no nosso coração, porque isso é um atraso de vida. Então vamos aprender a desenvolver um coração sábio, né? A desenvolver um coração sábio. Uma das melhores formas de nos proteger contra a inveja, conforme a Bíblia ensina, é desejar cultivar um coração sábio. Provérbios nos ensina a buscar a sabedoria. Essa sabedoria não é esta sabedoria secular, essa sabedoria humana, mas a sabedoria que vem do alto, que nos ensina como trilhar nossa vida, e isso nos livra de muitos problemas. Podemos nos deixar, né, no lugar de inveja e outras pessoas, podemos nos deixar ser influenciados por pessoas de Deus que procuram viver de uma forma justa, que vivem de uma forma justa, que devem ser nosso modelo, nosso exemplo. Ao nosso redor, ao seu redor tem pessoas assim, mas também tem pessoas que tentam influenciar nosso comportamento para o mal. Então a gente olha para a palavra de Deus, aprende com a palavra de Deus e começa a selecionar. Evitar andar com pessoas ruins, pessoas que nos incentivam a fazer aquilo que não concorda a palavra de Deus, e uma coisa vai puxando outra, e a gente precisa dar um basta nessas coisas, entende? Então, no lugar de inveja a outras pessoas, podemos nos deixar ser influenciados por pessoas de Deus que procuram viver uma vida justa, piedosa e benigna com Deus e com o próximo. Com essas pessoas podemos aprender sobre o contentamento, a gratidão e a sabedoria. A gente estudou na lição passada que a respeito do contentamento, nossa 10ª lição, aprender a ser grato pelo que temos, né? Ser grato pelo aquilo que Deus nos deu e seguir a nossa vida. Provérbios, o sábio vai dizer, não que eu não tenha nem riqueza, nem pobreza, mas que eu tenha a minha porção diária. Ou seja, para que excesso, que eu não tenha excesso, nem escassez, mas que eu viva dentro da normalidade. E a gratidão é outra virtude cristã preciosa para proteger nosso coração desse sentimento ruim, invejoso, faccioso, que só nos trazem males. Tá bom? Vamos aprender com a palavra de Deus, aplicar a palavra de Deus e deixar que o Espírito Santo vá moldando o nosso coração, desenvolvendo na nossa vida o fruto do Espírito e nos ajuda a evitar todos esses tipos de sentimentos, de emoções ruins que só tentam nos afastar de Deus. Amém? Deus abençoe.